Respira, Áries, porque essa parte não é leve. Não é bonita. Não é heroica. É aquele pedaço da vida que ninguém posta, ninguém comenta, ninguém assume. Mas você conhece bem. Esse lugar escuro onde você entra quando sente que alguém passou do limite com você, e você não pôde reagir. A história começa naquele tipo de dia que já nasce errado. Aquele dia em que você acorda com a sensação de que o mundo não tá jogando limpo. Que alguma coisa tá fora do lugar, que o ar tá pesado, que o peito tá estranho. Mas você continua, porque é assim que você é. Não importa o clima interno, você segue. Força não te falta. Raça não te falta. Impulso muito menos. Só que, naquela manhã, você não percebeu que carregava mais do que cansaço. Carregava acúmulos. Pequenas frustrações guardadas, respostas que você engoliu, injustiças que deixaram marca. E é justamente nessas horas que a vida testa você. A humilhação não veio de um grito, nem de um confronto direto. Veio disfarçada. Veio naquele comentário inocente que não parecia grande coisa para os outros, mas que atravessou você como faca fria. Veio de alguém que você confiava, alguém que você achava que te via, que entendia o quanto você dá, o quanto você entrega, o quanto você luta. A pessoa desmereceu seu esforço. Ridicularizou suas tentativas. Colocou em dúvida sua competência. Jogou contra o seu nome. E você ficou lá, parado, sentindo cada palavra como se fosse descarga elétrica. Aquele tipo de dor que não aparece para ninguém, mas que deixa o corpo inteiro tremendo por dentro. O pior não foi o comentário. Foi o silêncio depois. O silêncio que te obriga a decidir, eu explodo ou eu engulo. E, Áries, naquele dia, você engoliu. Não porque quis, mas porque entendeu que se abrisse a boca, ia destruir tudo ao redor, inclusive você mesmo. Mas engolir, para você, não é simples. Não é deixar pra lá. Engolir te rasga, te pressiona, te tira o ar. A sensação é de estar trancado dentro de uma versão de si mesmo que não combina com quem você é. E foi nesse momento que algo dentro de você quebrou. Não uma parte pequena. Não um pedacinho reparável. Quebrou algo profundo, a confiança no olhar do outro. A fé de que te reconheciam. A esperança de que te entendiam. Você saiu dali tentando parecer firme, tentando manter a postura. Mas a verdade é que saiu se sentindo pequeno. Menor do que você já se permitiu ser. E a mente começou a repetir aquelas palavras. Aquelas frases que não deveriam ter doído tanto, mas doeram. Repetiu até virar eco. Repetiu até virar ferida. Repetiu até parecer verdade. Você tentou ignorar. Tentou respirar. Tentou se distrair. Mas nada tirava aquela sensação de ser diminuído. De ser colocado no chão por alguém que não tinha o direito de te tratar assim. E aí veio a pior parte. A raiva contra você mesmo. Raiva por não ter falado. Raiva por não ter reagido. Raiva por ter deixado acontecer. Raiva por ter se calado. Essa é a verdadeira humilhação de Áries, quando o mundo te machuca e você sente que não se defendeu. E foi exatamente ali, nesse silêncio doloroso, que a história dessa noite começou de verdade. Áries, respira fundo antes de continuar. Porque agora a história entra naquele território onde ninguém gosta de olhar. A parte em que você tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas tudo dentro de você está implodindo. Depois daquela humilhação que você engoliu seco, você tentou fazer o que qualquer pessoa faria. Seguir o dia, continuar a rotina, fingir normalidade. Mas você não é qualquer pessoa. Você é Áries. E Áries sente tudo em intensidade máxima, mesmo quando tenta esconder. A mente começou a repetir cenas, versões alternativas, respostas que você queria ter dado, frases que ficaram entaladas. Cada uma parecia cutucar o orgulho que ainda ardia. E, quanto mais o tempo passava, mais aquela dor interna ia se transformando em outra coisa, algo mais pesado, mais quente, mais vivo. Você começou a se pegar irritado com coisas pequenas. Um barulho. Um comentário aleatório. Uma mensagem que não chegou. Uma sensação estranha de que tudo estava girando contra você. E esse incômodo começou a crescer como se fosse uma bola de fogo presa no peito, girando, pressionando, pedindo para sair. Mas você segurou. De novo. E de novo. E de novo.
Porque parte de você achou que estava exagerando. Parte de você pensou que talvez estivesse sendo sensível demais. Parte de você tentou racionalizar o que não é racional. Dor emocional não cabe em lógica. E aí veio aquele momento constrangedor que sempre acontece quando Ares tenta fingir que está bem. Você se pega sorrindo por fora, enquanto, por dentro, está implodindo. As pessoas ao redor não percebem. Acham que você está normal. Talvez até achem que você não liga. Mal sabem o quanto você já está se segurando para não explodir. O pior é quando você tenta buscar apoio, até de maneira indireta, e percebe que ninguém realmente entendeu a profundidade do que aconteceu. As pessoas resumem a sua dor a algo simples demais. Ah, deixa pra lá. Nem foi tão grave. Você é forte, se acostuma. Como se fosse só isso. Como se a humilhação não tivesse cutucado seu valor, sua entrega, sua história. E esse é um dos gatilhos mais perigosos para você, Ares: ser subestimado, ser desconsiderado, ser diminuído, ser mal interpretado, ser tratado como alguém dramático por sentir demais. A frustração foi crescendo. Você tentou dormir e não conseguiu. Tentou pensar em outra coisa e não deu. Tentou se convencer de que aquilo não te afetava, mas afetava. A ponto de deixar sua respiração curta, seu peito mais pesado, sua mente inquieta. E então aconteceu algo que sempre muda tudo em você. A raiva virou clareza. Não clareza de ataque. Não clareza de vingança. Mas clareza de identidade. A raiva começou a te lembrar de quem você é. Te lembrar de tudo o que você já fez. Te lembrar de todo o caminho que percorreu. Te lembrar de que você não chegou até aqui sendo pequeno. E foi aí, nessa mistura de dor e lucidez, que surgiu aquela pergunta interna que sempre marca o início da virada de um ariano. Por que eu deixei isso me calar? Essa pergunta dói. Ela machuca mais do que o outro fez. Porque ela revela a verdade. Você estava indo contra a sua natureza. Ares foi feito para enfrentar, para agir, para falar, para se posicionar. E, pela primeira vez em muito tempo, você percebeu que tinha apagado sua própria chama tentando evitar conflito. A partir desse instante, algo dentro de você começou a mudar devagar. Ainda não era explosão. Ainda não era revanche. Ainda não era superação. Era só o começo. O exato momento em que a chama reacende, pequena, quieta, mas viva. E é desse fogo que nasce a reação, o próximo ato. A parte em que Ares para de engolir e começa a respirar como quem volta para si. A parte em que você entende que se calar te machuca mais do que qualquer confronto do mundo. Respira, porque na próxima parte, você vai sentir a virada acontecer. Ares, agora vem a parte da história que começa a mexer com o teu fogo interno. Aquele fogo que você tenta apagar quando tá cansado, machucado, esgotado, mas que nunca morre de verdade. Só espera. Só observa. Só aguarda o momento em que você lembra quem é. Depois daquela noite pesada, mal dormida, cheia de pensamentos repetidos como disco arranhado, você acordou diferente. Não acordou leve, nem feliz, nem resolvido. Acordou inquieto. Acordou com aquela sensação de que alguma coisa precisava ser feita. Acordou com a consciência latejando, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro do seu peito durante a madrugada. Você abriu os olhos e sentiu o corpo cansado, mas a mente, desperta. E isso, para você, sempre significa duas coisas. Você não aguenta mais doer calado. Algo dentro de você se recusou a continuar sendo pequeno. Você tentou seguir o dia de forma normal, mas percebeu rápido que não dava. O ambiente parecia errado. O ar parecia pesado. A sensação de engolir em seco parecia impossível de repetir. Era como se seu próprio corpo dissesse, não de novo. E aí começou aquele processo silencioso, quase ritualístico, que Ares faz quando está prestes a reagir. Primeiro, você revisita a dor, mas não como vítima. Revisa como quem tenta entender a profundidade do que aconteceu. Depois, você começa a questionar tudo. Depois ainda, você reconhece que não aguenta mais ficar sentado, esperando que as coisas mudem sozinhas. E então veio o pensamento decisivo, aquele que é praticamente o ponto de virada emocional do seu signo. Eu não vou deixar isso definir quem eu sou.
Essa frase não vem tranquila. Ela vem com o peso de todas as vezes que você tentou se diminuir para manter a paz. Com o peso de cada palavra entalada. Com o peso de cada humilhação que você deixou passar. Com o peso de cada parte de você que ficou calada quando queria gritar. Quando esse pensamento aparece, o mundo ao redor não muda imediatamente. Mas você muda. Sua postura muda. Seu julgamento muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Você levantou não como quem acorda, mas como quem renasce. A respiração ficou mais firme. Os passos ficaram mais densos. O olhar ficou direto. E, pela primeira vez desde o ocorrido, você conseguiu pensar sem tremer. Você começou a entender que aquela humilhação não era sobre você. Era sobre a visão limitada do outro. Sobre a incapacidade das pessoas de enxergar o tamanho da sua entrega. Sobre a própria sombra de quem te feriu. E foi aí que veio a raiva boa. Não a raiva destrutiva, impulsiva, que te coloca contra o mundo. Mas a raiva que te alinha. A raiva que te lembra do seu valor. A raiva que te devolve o eixo. A raiva que diz, com todas as letras, chega. Foi essa raiva lúcida que te fez parar por um momento, respirar fundo e perceber que não dava mais para viver se traindo. Você se olhou por dentro e reconheceu algo importante. Você estava vivendo abaixo da sua própria verdade. E Ares nunca foi feito para caber em silêncios forçados. Com essa clareza, veio a decisão. Aquela decisão que nasce no peito, sobe para a garganta e se transforma em coragem pura. A decisão de não deixar mais que tratem você como se fosse menos. A decisão de colocar limite. A decisão de se posicionar. A decisão de dizer, finalmente, aquilo que já te queimava por dentro há dias. E essa decisão, levanta, Ares. O mundo precisa do teu fogo, só não deixe que apaguem a tua verdade. Mudou tudo. O dia ganhou outra cor. A dor ganhou outra forma. O mundo ganhou outra proporção. Porque quando Ares decide reagir, não é por orgulho. É por dignidade. É por amor próprio. É por identidade. É porque finalmente entendeu que a própria chama vale mais do que qualquer aprovação externa. Você ainda não sabia como iria fazer. Não sabia quais palavras usar. Não sabia qual seria a reação do outro. Mas sabia, com absoluta certeza, que dessa vez não ia abaixar a cabeça. E é exatamente aqui que começa o momento do impacto. O momento em que a força interna se torna ação. O momento em que Ares deixa de sobreviver e começa a viver de novo. Na próxima parte, você vai sentir o instante exato em que você encara a situação, não com raiva cega, mas com a coragem que sempre foi sua. Ares, respira fundo, porque agora chegamos naquele ponto em que o silêncio já não serve para nada. Aquele ponto em que você olha para a própria dor e, pela primeira vez desde tudo aquilo, você não desvia o olhar. Não tenta fugir. Não tenta fingir. Não tenta enfeitar. Você encara. E encarar a própria verdade dói mais do que encarar qualquer pessoa. Você passou o dia com essa inquietação crescendo. Não era ansiedade. Não era medo. Era uma certeza silenciosa, quase incômoda, que foi apertando o peito aos poucos, como se o universo estivesse te puxando pela camiseta e dizendo, vai. E, mesmo tentando controlar, você sentia que algo grande estava se movendo dentro de você. Foi no final da tarde, sempre no final da tarde, que a ficha caiu de verdade. Você percebeu que não dava mais para adiar. Não dava mais para mascarar. Não dava mais para segurar a dignidade com fita adesiva. A verdade sobre o que te humilhou parou diante de você como um espelho. E aquele espelho não mostrava só o que fizeram com você. Mostrava o que você permitiu que permanecesse sem resposta. E isso doeu. Mais do que a humilhação em si, doeu perceber que você tinha diminuído o próprio fogo para não incomodar ninguém. Foi quando você sentiu aquele calor subir pela garganta. Não era raiva descontrolada. Era indignação honesta. Era o corpo te avisando, isso não combina com quem você é. E, pela primeira vez desde o ocorrido, você não discutiu com esse aviso interno. Você ouviu. Você caminhou pelo ambiente, respirando fundo, tentando organizar as emoções, mas quanto mais respirava, mais tudo se alinhava. A mente começou a clarear. O coração começou a estabilizar. A mão,
que antes tremia, ficou firme. E o orgulho, aquele orgulho bom, saudável, voltou a assumir o comando. Você entendeu que a reação não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre proteger quem você é. Era sobre honrar a própria história. Era sobre não deixar que aquela dor virasse uma cicatriz torta. E então veio o momento decisivo. Você começou a escolher palavras. Não palavras para atacar. Não palavras para humilhar de volta. Mas palavras para se posicionar. Para colocar limite. Para dizer, eu vi. Eu senti. E eu não aceito. Você releu cada frase mentalmente, ajustando, respirando, sentindo. As palavras precisavam refletir sua verdade, não seu impulso. E foi isso que você fez. Você lapidou cada pensamento como se estivesse afiando o próprio caráter. E quando você finalmente percebeu que estava pronto, veio um medo. Sim, Áries também sente medo. Não aquele medo que paralisa, mas o medo que avisa que você está prestes a fazer algo que importa. E, mesmo sentindo, você seguiu. Porque o medo nunca foi suficiente para te parar. Nunca foi maior que sua coragem. Nunca foi mais forte que sua verdade. Então você levantou, respirou fundo, sentiu o coração bater firme, e decidiu que ia encarar. Não interessava se a outra pessoa ia entender. Não interessava se ia tentar minimizar. Não interessava se ia rir, virar as costas ou devolver a crítica. Nada disso importava mais. Porque, naquele momento, você não estava falando com o outro. Você estava falando com você. Você estava dizendo, de forma clara e madura: eu mereço respeito. Eu mereço ser ouvido. Eu mereço ser tratado da forma que eu trato. E é impressionante como o universo responde quando você finalmente se coloca no próprio eixo. O ar parece mudar. O corpo parece alinhar. A mente parece abrir espaço. E a alma parece respirar aliviada, como se dissesse, até que enfim. Foi ali, no instante exato em que você decidiu agir, que algo dentro de você curou uma parte antiga. Uma parte que há anos esperava para ser defendida. Uma parte que sempre foi forte, mas que, por algum motivo, você mantinha guardada demais. E agora, Áries, agora não era mais possível voltar atrás. Na próxima parte, você vai viver o impacto da sua reação. Vai sentir o peso do momento em que você fala tudo, não para ferir, mas para libertar. Respira, porque no próximo capítulo, o mundo escuta sua voz. Áries, é aqui. O momento que você estava evitando, temendo, preparando e desejando ao mesmo tempo. Aquela linha fina entre eu não aguento mais ficar calado e eu preciso falar com clareza. Você estava exatamente ali, parado no ponto onde sua coragem respira mais alto que seu medo. Você sentiu o corpo inteiro vibrar quando decidiu que era a hora. O ambiente parecia o mesmo, mas você sabia que algo tinha mudado. Você, a pessoa responsável pela humilhação, estava ali, presente, despreocupada, vivendo normalmente, enquanto dentro de você um furacão se reorganizava para finalmente se expressar. E você chamou, com a voz firme, não agressiva, não explosiva, firme. Só isso. Esse simples "preciso falar com você" já carregava toda a energia que você vinha acumulando. Era como se cada sentimento preso nas últimas horas estivesse empurrando sua voz para fora, não para machucar, mas para libertar. A pessoa olhou para você com surpresa, talvez desconforto, talvez até com aquela atitude defensiva que muita gente tem quando sabe que fez algo errado, mas não quer admitir. Mas nada disso te abalou. Porque, pela primeira vez desde o ocorrido, você estava absolutamente centrado. Você respirou fundo, organizou as emoções dentro do peito como quem alinham peças de um quebra-cabeça, e começou. As palavras saíram mais lentas do que você imaginava. Não havia grito. Não havia exaltação. Não havia aquela pressa impaciente que às vezes te pega de surpresa. Era tudo controlado, direto, profundo. Você falou do que sentiu. Falou da humilhação. Falou do desrespeito. Falou da falta de consideração. Falou da forma como aquilo atravessou você de um jeito que ninguém percebeu. Falou da maneira como tentaram reduzir a sua dor a algo menor, como se fosse frescura, exagero ou drama.
E, de repente, você percebeu algo que sempre acontece quando Ares se posiciona com verdade. A outra pessoa se cala. Não porque você é agressivo, você não estava sendo. Mas porque a firmeza de quem finalmente encontrou sua própria voz é impossível de ignorar. Você continuou. E, a cada frase, parecia que tirava um peso antigo do peito. Parecia que estava limpando o próprio caminho interno, varrendo sombras, abrindo espaço para a luz. E então veio a parte mais forte. Você deixou claro o limite. Um limite que não era ameaça. Não era ultimato. Não era drama. Era maturidade. Era amor próprio. Era respeito. Você disse, com todas as letras, que não aceitaria mais ser tratado daquela forma. Que não iria permitir que diminuíssem a sua entrega. Que não iria engolir humilhações para manter nenhuma falsa harmonia. Que você tinha valor, e que esse valor precisava ser reconhecido, ou o contato entre vocês mudaria radicalmente. A pessoa tentou responder, claro. Tentou se justificar. Tentou amenizar. Tentou virar o jogo, como muita gente faz quando é confrontada. Mas você não caiu. Você não se alterou. Você não se perdeu. Você só repetiu, com calma e firmeza. Eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para deixar claro o que eu sinto e o que eu não aceito mais. E esse foi o golpe mais forte, não para ferir, mas para acordar. Porque a maturidade assusta quem está acostumado com o seu silêncio. Quando a conversa terminou, algo curioso aconteceu dentro de você. Não houve explosão. Não houve adrenalina descontrolada. Não houve euforia. Houve paz. Uma paz profunda, silenciosa, honesta. Uma paz que parecia um abraço interno dizendo: era isso que você precisava fazer. Você voltou para seus afazeres com o peito mais leve, a cabeça mais clara, a alma menos turbulenta. Porque, pela primeira vez, você escolheu a si mesmo acima do medo da reação do outro. E é justamente aqui que começamos a entrar no último ato da história, o mais forte, o mais transformador, o mais bonito. A superação. A parte em que Ares entende que não precisa vencer ninguém. Só precisa vencer o próprio silêncio. Na próxima parte, você vai viver a reconstrução, a força, a ascensão, a cicatrização verdadeira. Respira, o melhor está chegando. Ares, respira. Aqui é o fechamento que tua alma merece, e ele não precisa de espetáculo. A superação que te espera é simples e concreta. É um acerto de conta com você mesmo. Não é sobre provar algo aos outros. É sobre recolher as partes espalhadas, costurar as bordas abertas e se permitir existir inteiro outra vez. Nos dias que vieram depois da conversa, aconteceu uma mudança silenciosa. Não houve fogos de artifício, só uma rotina que começou a abrir espaço para um novo modo de ser. Você criou pequenos rituais: acordar com uma intenção, falar com firmeza em voz baixa, anotar o que precisa ser protegido. Pequenos atos que, somados, foram reconstruindo teu eixo. A cada manhã, você repetia para si uma frase curta e dura: eu mereço respeito e vou me manter. Não era tentativa forçada de autoestima. Era uma reparação prática. E funcionou porque você colocou ação onde antes só havia dor. Você não precisava de aplausos. Precisava de consistência. E a força veio de onde sempre veio, da coragem de enfrentar o próprio reflexo. Quando olhou para dentro, viu que havia áreas ainda machucadas, antigas humilhações guardadas nas dobras da memória. Em vez de fugir, começou a acolher. Deixou que as lembranças passassem, uma por uma, até que perdessem o peso imediato. Não apagou as marcas, transformou-as. Transformou dor em aprendizado, vergonha em limite, silêncio em voz. Você também percebeu que superação não significa ausência de medo. Significa continuar mesmo com medo. E seguiu. Fez escolhas que assustavam, colocou limites em conversas que antes toleraria, dispensou pessoas que insistiam em reduzir sua presença. Isso não foi rancor. Foi limpeza, uma poda necessária para que a árvore pudesse crescer forte. Houve falhas no processo. Às vezes a chama oscilou. Às vezes a vontade de voltar à velha acomodação foi tão forte que quase te pegou. E você cedeu em momentos pequenos. Mas aprendeu a ser gentil consigo mesmo quando caiu.
Aprendeu a reconhecer que tropeços fazem parte do caminho, e que o que importa é levantar com a mesma determinação com que começou. Num desses dias, você olhou para trás e entendeu algo crucial. A humilhação que sofreu deixou de ser um peso e passou a ser um mapa. Um mapa que indicou quais limites não deveria mais ultrapassar, que mostrou quais relações pediam distância, que evidenciou onde precisava fortalecer o próprio respeito. Foi duro aceitar isso no começo, mas aceitar foi também libertador. Com o tempo, a sua presença mudou. Não porque buscava atenção, mas porque passou a agir de acordo com o valor que agora reconhecia em si. Sua voz foi mais clara, seu passo menos hesitante, suas escolhas mais alinhadas com quem você queria ser. E percebeu que as reações externas, muitas vezes, apenas refletiam um novo padrão que você estabeleceu. Alguns se adaptaram, outros se conservaram. Isso passou a ser irrelevante. E o amor próprio ganhou lugar prático. Você começou a dizer não quando precisava dizer não, começou a celebrar pequenas vitórias, começou a honrar o próprio tempo. Esses atos, tão simples, mudaram sua qualidade de vida. A ansiedade diminuiu. O sono voltou a ter respiração mais profunda. A raiva que antes feriu transformou-se em combustível para a construção, não em arma para destruir. A superação também veio acompanhada de perdão, não como esquecimento, mas como libertação. Você perdoou a si mesmo pelas vezes que se calou e, quando possível, perdoou quem te feriu. Mas esse perdão não foi concessão gratuita, foi entrega do peso para poder andar leve. Perdoar não te tornou fraco, te tornou inteiro. E por fim, a melhor parte, você lembrou que sua maior vitória não é a reação pontual, o acerto de contas ou a palavra bem colocada. A maior vitória é a continuidade dessa nova postura. A vitória é manter-se alinhado mesmo quando ninguém observa, é proteger a chama todos os dias, é reconstruir o respeito no cotidiano. Hoje, Áries, você caminha com menos ruído interno. O fogo está lá, claro e estável. Não é um fogo que consome sem controle, é um fogo que ilumina, que aquece, que move. Você aprendeu a usar a raiva como bússola, a dor como mapa e a coragem como motor. Fecho com o que importa, nada foi em vão. O conflito serviu para revelar teu tamanho. A humilhação serviu para ensinar teu limite. A reação serviu para afirmar teu valor. E a superação serviu para te tornar, finalmente, dono da tua própria história. Vai com calma. Respira. Reconhece cada passo. E lembra, você não precisa se provar para o mundo. Precisa se honrar.